Oi, gente. Bom, considerando aí que o Enem, a prova de humanas do Enem desse ano, já foi realizada, então nesse vídeo a gente vai focar mais nas estaduais paulistas, né? Naqueles vestibulares que ainda estão por acontecer. Então hoje a gente dá uma olhada aí como a Segunda República tem aparecido nas questões das estaduais paulistas, até porque é um tema mais presente nessas provas do que na própria prova do Enem. Então é um tema que a gente pode encontrar aí mais nas provas da FUVEST, da Unesp, e aqui a gente também dá uma olhada na Unicamp em relação à segunda fase, né? Já que a primeira fase também já ocorreu. Então vamos começar aí com essa questão aqui da FUVEST de 2024. A questão fala: industrializar é uma condição de vida, é uma absoluta e imperiosa necessidade, é mesmo um dever de que já não está ao nosso alcance declinar. Então, o texto ele começa ali, né, com uma defesa muito veemente da ideia de industrialização. Nem que o quiséssemos, não poderíamos sobreviver conservando-se nação pastoril e agrícola, no velho estilo, exportando café e umas poucas matérias-primas. Industrializar um país não é uma obra mágica que possa ser feita sem preparo, ao simples sopro de uma aspiração. É necessário que exista uma mentalidade industrial, um estado de espírito propício ao desenvolvimento. É necessário que existam gerações preparadas para a ação. Essa defesa veemente da industrialização, a gente pode ver aqui no texto, né, na legenda do texto, foi feita pelo Juscelino Kubitschek, que vai se tornar presidente do Brasil, né, a partir de 1955. O texto aqui, na verdade, já é de quando ele já era presidente, né? O texto é de 1957. Então ele está defendendo, de alguma forma, a política que ele vinha fazendo. E ele tem certa razão, porque diante aí das mudanças que aconteceram, industrialização era uma coisa necessária na segunda metade do século XX para o desenvolvimento nacional. Bom, vamos continuar com a questão. A mentalidade industrial proposta pelo então presidente Juscelino Kubitschek concretizava em seu governo sob a forma. Então, a gente precisa descobrir como essa mentalidade industrial que ele fala, como que ela aparece, né, dentro do governo Juscelino Kubitschek, onde ela está presente dentro do governo dele. Ela está presente em grandes investimentos na educação básica e na fundação de centros de pesquisa. Antes nós tivéssemos feito isso. Mas não há grandes investimentos na educação básica, o Brasil ainda tinha um problema sério de analfabetismo, e nem há fundação de centros de pesquisa, uma vez que é uma industrialização na ideia de trazer multinacionais, capital estrangeiro para cá, e não de criar uma indústria nacional, né? De incentivos à diversificação e mecanização da produção agrícola. Também não há nenhuma questão em torno da produção agrícola, de dinamizar um pouco mais essa produção. Da implantação de formas racionais de organização do trabalho. Você teve a implementação de legislação trabalhista dentro do Brasil, já desde a década de 30, na era Vargas, mas não há uma ideia de racionalização de organização do trabalho. Aliás, o Juscelino é um dos presidentes que não vai mexer muito nas condições de trabalho, né? Ele cumpre toda a CLT, no entanto, ele não vai ampliar esses direitos trabalhistas, porque isso não era convidativo para as empresas virem para cá. Da ação governamental embasada em uma concepção nacionalista e trabalhista. Essa concepção nacionalista e trabalhista é uma concepção do Vargas, é uma concepção do Jango, mas não é uma concepção, por exemplo, do próprio JK. A gente não vai ver isso. O JK tem uma concepção muito mais nacional desenvolvimentista. O trabalhismo, a ideia da defesa dos direitos dos trabalhadores, não está presente no governo dele com essa força. De um projeto desenvolvimentista armada por incentivos e captação de recursos estrangeiros. Isso é justamente o que é o plano de metas, é justamente o que o JK faz. Então, o desenvolvimentismo é o que está mais presente, é o que mostra o que o JK considerava essa mentalidade industrial no Brasil. Nessa segunda questão, também uma questão aqui da Unesp, a gente vai ter um depoimento aqui que ele começa.
O depoimento é de 1974, mas quando você vê no depoimento, não considere de cara a data que está presente nele, porque uma pessoa ela pode falar hoje sobre algo que ela viveu no passado. Então a gente precisa ler o depoimento para a gente entender de que período ela está falando, né? Começa ali, né? Leia o depoimento dado por Lúcio Costa. Para quem não lembra, durante a prova duvido que alguém vai ter esse insight de cara. Lúcio Costa foi uma das pessoas que ajudou a projetar Brasília, né? Ele é o urbanista responsável pelo projeto da cidade. Mas não tem problema se você não lembrar de cara, vai dando para entender isso durante a questão, tá? Primeiro, essa massa sofrida do nosso povo, que constitui o baldrame da nação e que para cá afluiu, a fim de realizar a obra num prazo exíguo, com sacrifícios tremendos e grande idealismo, apesar de ter sido atraído inicialmente pela necessidade do dia a dia, de conseguir algum dinheiro para suas famílias. Então ele começa a falar ali daquela população que foi para Brasília, né, que para cá fluiu, então para realizar a obra, para construir a cidade. E ele diz que apesar de ter idealismo, eles foram atraídos inicialmente pelas necessidades do dia a dia. Então, eles foram atraídos porque eles precisavam trabalhar. Né? Continuando o texto. Esse lastro, essa população que afluiu e aqui está, não quis voltar. Espraiou-se e forçou essa inversão da ordem natural do planejamento, que eram as cidades, que era as cidades satélites virem depois de a cidade concluída. Então ele fala dessa ideia de que, como essa população não quis ir embora, né, ela vai forçar essa inversão da ordem natural do planejamento, porque veio as cidades satélites, que só surgiram depois de Brasília concluída. Não é que você planejou uma cidade ali porque já havia uma região demandando isso. Não. As cidades satélites surgiram posteriormente para poder abrigar aquela população que tinha ido para Brasília para trabalhar e construir a cidade. Esse depoimento refere-se a 2 componentes importantes da construção de Brasília. Então a gente vai procurar 2 questões relativas à construção da cidade que podem ser vistas dentro desse depoimento. Então, o primeiro componente seria o deslocamento de trabalhadores, oriundos principalmente do Nordeste, para o Planalto Central, e a redefinição do planejamento urbano original, que precisou incorporar áreas de moradia popular. Sim, porque primeiro a gente tem esses moradores, né, que vieram ali das regiões do Nordeste, do norte de Minas, principalmente do Nordeste. E depois, o que ele mesmo fala, a gente teve que inverter essa ordem e buscar um jeito de colocar essa população que resolveu que não ia embora. Então você tem ali, você tem que incorporar as áreas das cidades satélites. Vamos olhar as outras alternativas. O compromisso social do governo federal, liderado por uma burguesia nacionalista, e o desenvolvimento de programas sociais que permitiram a melhoria das condições de vida e trabalho no Planalto Central. Gente, programa social é um negócio do século XXI no Brasil, né? Final do século XX, começo do século XXI. E também não há um compromisso social da nossa burguesia, muito menos na década de 50, 60 ali. O acelerado crescimento populacional, gerado pelas boas condições de vida na nova capital, e as novas oportunidades oferecidas pelo governo federal, que desenvolveu programas de requalificação profissional. Nem existem esses programas de requalificação e nem há boas condições de vida na nova capital, pelo menos não para essa população mais pobre, porque a cidade, efetivamente, essa cidade planejada, ela não é acolhedora para essa população mais pobre. Alternativa D, o início dos processos de imigração internos provocados após a inauguração da nova capital e a ampliação da oferta de empregos na indústria, que levou trabalhadores do Sul e do Sudeste para a região central. Não é um início de processo de imigração interna, o Brasil viveu vários processos de imigração internos ao longo da sua história, e também não há indústrias na região central, né? É uma região que vai viver basicamente do trabalho público, na cidade de Brasília, pelo menos. Na letra E, o nomadismo dos trabalhadores pobres, atraídos pelas raras ofertas de emprego
e as estratégias de assegurar transporte e moradia gratuitos que pudessem atrair mais brasileiros para as indústrias da região central. Eu volto a lembrar que não tem indústrias nessas regiões, muito menos moradia e transporte gratuito, né? E as ofertas de emprego, elas decaem depois de terminada a cidade. Nessa terceira questão, eu trago uma questão aqui da FUVEST de 2023, e ela é uma questão que começa com duas imagens, né? A primeira imagem que está aqui, ó, na legenda ele fala que é uma fotografia do comício da Central do Brasil, de 13 de março de 1964. É difícil a gente identificar alguma coisa, é possível ver que tem uma massa populacional muito grande, é possível ver que tem uma série de faixas, talvez uma faixinha aqui embaixo que dê pra gente ler reformas de base, tá? E na segunda fotografia, a gente tem uma fotografia já com identificada, né, mas também ali do comício da Central do Brasil, e aí mais claramente dá pra gente ler a faixa, né? Jango, defenderemos as suas reformas à bala, né? E aí é assinado por Volta Redonda, provavelmente trabalhadores ali daquela região. Então, aí vamos para o enunciado da questão. As fotografias registram cenas do comício realizado pelo governo João Goulart no Rio de Janeiro em março de 64. São fotos ali do comício da Central do Brasil. Considerando a leitura das imagens. Então, o que a gente percebe a partir dessas imagens, né? Depois de olhar para elas, o que a gente pode dizer que está correto? Que o período do governo João Goulart foi marcado pela apatia da sociedade civil. Você vê uma multidão presente aqui. Como eu posso dizer que é um povo que está apático, que não está participando da política? Não, não dá. Então, não existe uma apatia da sociedade civil. A presença ostensiva das Forças Armadas que impediu a realização do comício. O comício aconteceu normalmente, a população está aqui, não dá para ver as Forças Armadas dentro do comício, então, de maneira alguma, a gente pode dizer que ele foi impedido. O cartaz assinado por metalúrgicos que defendia a família, a religião e a propriedade. Não é exatamente isso que eles estão defendendo, né? Eles estão defendendo as reformas de base. Os manifestantes expressam apoio aos avanços nas reformas de base anunciadas no comício. Sim, né? Claramente aqui nessa segunda imagem, eles estão dizendo, nós vamos defender as reformas. As reformas, elas já tinham sido colocadas pelo governo anteriormente, eram bastante refutadas pelo Congresso, mas dá para ver, né, como eu disse, a única coisinha aqui que a gente consegue ler são reformas de base na primeira imagem. Então é um povo que estava ali para defender essa proposta do governo. E a última alternativa que a gente tem, os manifestantes reclamavam a intervenção militar para conter as políticas do governo João Goulart. Não, eles estão ali para defender o governo João Goulart e não para ir contra o governo, né? Quem vai contra o governo depois é a Marcha da Família. Bom, gente, nossa última questão aqui hoje de revisão é uma questão ali da segunda fase, né? Eu já tenho trazido algumas questões de segunda fase da Unicamp, mais uma aqui para vocês, para a gente dar uma olhada. Essa foi uma questão que quando ela caiu, ela gerou, né, muito burburinho, porque muita gente falou que não é um assunto conhecido, ninguém entendeu. Então a gente precisa saber, às vezes dar uma olhada ali no texto, tentar trazer informações, mesmo que seja um assunto um pouco mais desconhecido, para a gente poder responder as questões. Vamos olhar para ela aqui, ó. Entre os anos 30 e 1960, a prática social do baile se impôs como um dos entretenimentos mais cultuados pelos paulistanos, juntamente com o cinema. Então ele vai falar que o baile, né, ele aparece aqui entre 30 e 60 como um entretenimento pelos paulistanos ali, uma prática social. No momento em que São Paulo assume as feições de uma grande metrópole, os bailes passaram a demarcar o calendário das festas na cidade. Então, o baile começou a acontecer ali nas festas cívicas. Aniversário dos clubes, coroamento de concurso de Miss, bailes de debutante, réveillons. Então, a gente vai ter os bailes ali nessas datas importantes para uma cidade, como ele diz, que
começava a marcar suas feições de grande metrópole. Quanto ao ritmo, a presença marcante do jazz. Então, ele vai falar que no primeiro momento ali nos bailes se dá a presença marcante desse que não é um ritmo brasileiro, né? Se fazia notar nesse clima de alvorecer do cosmopolitismo paulista. Então, um momento de nascimento, de alvorecer dessa ideia de uma cidade cosmopolita. Essa é uma palavra que muitas vezes ela aparece em questões que pouca gente sabe, né? O cosmopolitismo é você se colocar naquilo que é de mais moderno no mundo. É você se colocar em igualdade com aquilo que está presente, pelo menos no mundo ocidental, com aquilo que é considerado mais moderno, mais avançado. Tá? São Paulo, então, estava ali tentando se colocar dessa forma. Continuando, ao ser conquistado pela moda da dança, então ele está dizendo que isso é uma moda, era algo que era praticado, São Paulo foi engolfada por uma onda que se acentuou no pós-guerra nas grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa. Então, não é algo que vem só da cidade de São Paulo, muito pelo contrário. Ele estava presente ali nas grandes cidades, nessas cidades também modernas dos Estados Unidos e da Europa. Lendo esse texto, garanto para vocês, dá para a gente fazer a letra A dessa questão. Então, vamos olhar. A partir do enunciado de seus conhecimentos, responda as questões abaixo. Aqui é um comando super simplesinho para começar. Mas, explique as funções dos bailes. Então, a gente precisa dizer para que serve um baile, mas não de qualquer forma, né? Na formação de um ideário de uma cidade cosmopolita. Então, como que o baile serve para ajudar a formar essa ideia de uma cidade cosmopolita? De novo, lendo bem o texto é possível responder, porque o texto já trouxe algumas informações para a gente. Por exemplo, o texto ele trouxe para a gente que no pós-guerra, os bailes se tornaram comuns na Europa e nos Estados Unidos. Isso tá lá, eu não estou trazendo nenhuma novidade, está escrito aqui, na última frase do texto, tá? A partir daí, a gente pode pensar que no Brasil essa tradição foi incorporada em São Paulo, sendo importada das grandes cidades europeias, estadunidenses. Gente, mania de historiadora, né? Eu uso aqui a palavra estadunidense, mas se você quiser usar norte-americano não seria um problema aqui, tá? Numa tentativa de equiparar a cidade às grandes metrópoles do mundo. Então, São Paulo incorpora esse hábito como uma forma de equiparar a nossa cidade às grandes metrópoles do mundo. Vou continuar até, dando um ar cosmopolita a São Paulo. Então, como que a gente cria essa ideia de uma cidade cosmopolita? Quando a gente incorpora aqui um hábito que vem lá de fora, que está comum dentro da Europa e dos Estados Unidos naquele momento, e isso ajuda a gente a dar essa ideia de modernidade, de uma cidade que está antenada, onde está acontecendo aqui as mesmas coisas que estão acontecendo fora. Essa era um item, né, uma alternativa, uma questão que, lendo bem o texto, você consegue formular a resposta completa dela, tá? E muitas questões mesmo de segunda fase, o que elas exigem é essa leitura do texto, permitindo que você tire dali as informações para colocar na sua resposta, tá? Já a letra B não é isso, ela vai pedir para a gente caracterizar, isso aqui é importante, né? A gente precisa dar características, tá, do mundo do trabalho nas cidades brasileiras no pós-guerra. Então, quando a gente está falando de pós-guerra, a gente está falando ali dos governos
Dutra, Vargas, JK, são os primeiros governos da Segunda República. O que aconteceu nesse período é que a gente teve um aumento da industrialização e, consequentemente, um êxodo rural e o aumento da população urbana e do número de trabalhadores nas indústrias. Então, uma das características que a gente teve nesse mundo do trabalho é que você tem uma mudança. Se até ali, o pós-guerra, né, até a guerra, a gente tem uma população que é majoritariamente trabalhando no campo, isso vai se invertendo durante a Segunda República. Então, a gente vai tendo um êxodo rural, um aumento de trabalhadores urbanos no Brasil e não mais de trabalhadores rurais. Um segundo, porque ele pede para a gente caracterizar, podemos trazer outras informações, com um maior número ali de trabalhadores urbanos, a gente também pode dizer que houve um aumento no Brasil do assalariamento, né, do tipo de trabalho de assalariamento e a concretização e ampliação da CLT. Ela vai se concretizar porque ela vai efetivamente passar a ser aplicada dentro do Brasil, mas eu também tenho um momento de ampliação. Eu tenho mais direitos que vão sendo incorporados à CLT durante aí o período da Segunda República. Bom, gente, espero aí que os exercícios tenham ajudado, que sirvam para revisar um pouco mais. A partir da semana que vem, como já vão ter passado as primeiras fases, a gente vai se concentrar em exercícios dissertativos para ir treinando aí para as segundas fases dos vestibulares. Um abraço e até a próxima aula.